Graça e paz, alunos. Estamos iniciando uma nova disciplina, Teologia Bíblica da Educação Cristã. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o livro que será adotado como bibliografia obrigatória. E o livro base dessa disciplina é o livro de Lawrence Richards, Teologia da Educação Cristã. Esse livro. Nós vamos disponibilizar o livro em PDF. O livro Teologia da Educação Cristã, da editora Vida Nova, mostra um plano de educação cristã para qualquer idade. Então, o autor Richards, ele dá um plano para a educação cristã, para a igreja, plano completo, desde a educação infantil até a educação de adultos, passando por adolescentes e jovens. E Richards, ele observa, a vida e a missão da igreja apresentada nas Escrituras. Ele constrói um programa consolidado, de educação cristã para todas as idades. Sua explanação baseia-se na convicção de que devemos partir da eclesiologia para entender a educação e de que a educação cristã é realmente uma disciplina teológica. Então, ele vai fazer uma defesa sobre a educação cristã como uma disciplina teológica. O autor vai questionar com grande autoridade a tendência de se estabelecer na igreja o que ele chama de estruturas de controle, em vez de se construírem estruturas de comunicação. Para ele, muitas vezes, a igreja passa a ser um instrumento de controle, das pessoas, tornando a Bíblia um manual apenas de regras a serem cumpridas. Mas, na verdade, ele defende a criação de estruturas de comunicação, que aí vão permitir uma efetiva educação do povo de Deus para a vida cristã. Aqueles que, de algum modo, sentem-se responsáveis por fazer a igreja educar com eficácia seu povo, moldando cristãos mais do que formando doutrinadores. Então, a ênfase que ele dá na teologia da educação cristã, é que precisamos formar cristãos através da educação cristã. A educação cristã engloba todas as áreas da igreja, não apenas a área da escola dominical ou a área do culto bíblico de doutrina, mas ela abrange, segundo Richards, toda a área da igreja. Na verdade, todos os departamentos da igreja, toda a organização eclesiástica. Richards, ele vai tratar da educação de acordo com a perspectiva que ele considera correta, encarar o ensino e o discipulado, elementos essenciais da natureza e missão de uma igreja realmente bíblica. Então, para Richards, a igreja bíblica, verdadeiramente bíblica, ela precisa encarar o ensino e o discipulado como elementos essenciais e como missão. E ele vai fazer uma abordagem numa eclesiologia sólida para que repensemos o lugar central da Escritura como guia de vida dos indivíduos e do corpo de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada, ela deve ser o nosso guia de vida, inclusive para a educação cristã, para o nosso trabalho como educadores cristãos. E ele vai falar o papel do professor, que ele chama mestre, como modelo de vida para os seus alunos discípulos. Então, entendam a concepção de Richards, a sua visão de educação cristã é que a educação cristã ela perpassa as aulas em sala, na igreja, e o academicismo, o conteúdo acadêmico. Na verdade, a educação cristã para Richards, ele perpassa pelo modelo de vida do professor. E aí, o professor tem essa obrigação de
discipular os seus alunos não só com conteúdos, mas com a própria vida. O relacionamento interpessoal dentro do corpo, segundo os padrões bíblicos, como o ambiente em que se desenvolve o processo adequado de ensino. Então, sempre seguindo os padrões bíblicos, tá? E havendo esse relacionamento interpessoal. Por exemplo, se você, aluno, vai discipular alguém da sua igreja, lembrando, né, que o ideal é mulheres discipulando mulheres, homens discipulando homens. Você pode fazer esse discipulado tomando um café na casa do seu discipulado, ou na casa do discipulador, ou numa cafeteria, ou numa lanchonete, ou embaixo da árvore, né? Então, não é necessário que o discipulado, e aliás, deve ser total. Essa interação é total, não é só no ambiente de sala de aula, mas no ambiente externo. A educação cristã vai passar por todas essas concepções. Essa visão nos ajuda a compreender a necessidade de se aproveitar bem as situações informais para o aprendizado de vida, a importância de se utilizar o currículo para construir relacionamentos, mais do que para comunicar conteúdo. E é o que chamamos de currículo oculto, que deve ser o centro do nosso ministério educacional. Ou seja, a educação cristã deve ser também nas situações informais, como eu falei. Se vai para um piquenique, ali é uma oportunidade também de conversas sobre o padrão bíblico. Há algo chamado currículo oculto, não é? Que nós, professores, sabemos que existe. O que é o currículo oculto? Por exemplo, eu vou ensinar cosmovisão das religiões, mas dentro dessa disciplina eu preciso ensinar valores também. Eu preciso ensinar aos alunos, não é? E também aprender com eles todo o que rege a nossa cosmovisão de mundo, para contrapor a cosmovisão das religiões. Não é só estudar a teoria, mas também trazer para a nossa realidade prática esses ensinamentos. É assim que funciona o currículo oculto. Para Richards, educação cristã é fugir do esquema escolar. Novas perguntas surgem sobre ensino e aprendizado, e estamos abordando a educação cristã como envolvendo todas as atividades e atitudes que têm lugar no corpo de Cristo. Antigamente, nós víamos a sala de aula como centro da educação cristã. Hoje ela é somente uma parte e nem mesmo a mais importante. O que ele quer dizer é que a gente muitas vezes acha que o nosso conteúdo deve ser aprendido apenas na sala de aula da igreja. Isso vale para as crianças também. Richards diz que é apenas uma parte e nem é mais a mais importante, aliás. Ela é uma parte. O mais importante está no ambiente externo. Então, é nesse ambiente externo que nós podemos, através do convívio com pessoas, do convívio com nossos discipuladores, com nossos discipulados, aprender muito mais do que na própria sala de aula, com exemplos práticos. Ele diz que esta é a razão do livro começar com o exame da igreja. O conteúdo está baseado na convicção de que a eclesiologia deve ser a origem da nossa compreensão de educação e que a educação cristã é mesmo uma disciplina teológica. O que a igreja é? Nós temos determinadas visões, né, sobre a igreja, concepções, teorias, mas onde devemos começar nossas reflexões sobre a educação cristã? Ponto crucial, segundo Richard, são nossas predisposições. O que para nós significa ser cristão? Crer em certas coisas, ter certos valores morais, é isso que nós devemos ter?
comportar-se de certa maneira, deixar de ir participar de alguns eventos? Ou é muito mais do que isto? Alguma essência que define o que nós somos? O que nós somos? O que a igreja é? Que igreja nós estamos formando? Porque nós formamos a igreja, nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura física, mas ela é formada por nós. Para o autor, o ponto de partida está nas palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância significa que tenhamos uma vida baseada nas Escrituras e que estejamos sempre buscando crescimento espiritual e que aquelas aflições, problemas que venham nos afligir não sejam mais fortes do que a nossa fé em Jesus Cristo. A vida de que a Bíblia fala, que o Evangelho apresenta, não é meramente o resultado do processo natural de nascimento e crescimento. Esse é o processo físico, biológico que nós passamos. A Bíblia diz que encaremos Deus como aquele que dá vida às pessoas. Está lá em 1 Timóteo 6,13. Tarefa que nenhum ideal moral, por mais alto que seja, pode realizar. Seres humanos que neste mundo só nasceram, cresceram e se desenvolveram de acordo com as leis naturais que governam o universo físico da Bíblia, estão mortas em termos de vida sobrenatural e precisam ser vivificadas pela intervenção pessoal de Deus através do Evangelho. Então, todas as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem de acordo com o ambiente onde ela está inserida, com as leis naturais também que governam este universo, mas elas só serão vivificadas pela intervenção pessoal de Deus, se passarem pelo novo nascimento através da fé em Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou pela humanidade. Então, para que a pessoa tenha acesso a essa vida sobrenatural, a vida eterna que nós chamamos, tem que ser através da intervenção de Deus, através do Evangelho. O Evangelho é o quê? Tem algumas definições, mas Richard chama como a proclamação da vida, afirmando que pela atuação do próprio Deus, pessoas mortas no pecado recebem vida em Cristo. Morte e vida definem a Igreja de Cristo e de seu povo. A posse da vida distingue um cristão de todas as outras pessoas. Este forma com seus iguais uma comunidade que tem a vida divina, diferenciando a Igreja de todas as instituições humanas. Entender nossa fé como vida nos dá a chave para desenvolvermos uma educação cristã clara e teologicamente sadia. As pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Nós somos os instrumentos. Para que o Evangelho chegue a essas pessoas e exerça uma transformação nelas, nós temos que levar o Evangelho a essas pessoas. A educação cristã passa por isso. Quando eu levo o Evangelho a alguém, eu estou ensinando a essa pessoa. E eu posso levar o Evangelho pelas palavras, que só funcionarão se o meu exemplo de vida for condizente com o que eu estou pregando, e eu posso levar o Evangelho pelo meu comportamento nos ambientes que eu frequento e no modelo que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero ser assim. Isso faz parte de uma educação cristã. É o primeiro passo, digamos que a educação infantil da educação cristã é quando a gente leva o Evangelho até as pessoas. O mandato de Deus envolve o relacionamento, não só com Deus, envolve com a família que por Deus fora criada. Então, este mandato envolve a liderança dos pais em saber guiar as suas famílias segundo a ordem de Deus. Então, nós temos que ter essa concepção. O mandato de Deus envolve um relacionamento, tá?
o mandato de Deus. Esse relacionamento é logicamente com pessoas. Eu só posso levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas se eu conviver com essas pessoas, se eu conversar com essas pessoas, se eu falar para elas desse plano de salvação que Jesus, né, morreu e ressuscitou numa cruz para salvar a humanidade. Nesse mandato social, o pecado afeta o relacionamento com Deus e afeta o relacionamento social com os familiares. Após a entrada do pecado no mundo, o relacionamento perdido com Deus afeta as bases da família, causando até vergonha sexual entre o homem e a mulher. Desde o 4º capítulo de Gênesis, o efeito do pecado se mostra claro, com a morte causada pelo irmão Caim matando Abel. Filhos que não respeitam pais, que desobedecem, ou como o próprio Gênesis mostra lá no capítulo 25, Jacó enganando seu pai com a ajuda da própria mãe. Esse é o homem, a situação da humanidade após a queda, não é? E o Evangelho, então, ele vem para a restauração dessas pessoas que caíram, né? Dessa humanidade caída. Nós temos que compreender a respeito da vida de que fala a Escritura. A Escritura fala da vida espiritual. Por um lado, temos o todo, o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Está lá em João 3,16. E por outro lado, lemos que indivíduos que têm vida estão unidos em um corpo. Segundo 1 Coríntios 12:12, que diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. A Bíblia fala também de um crescimento da vida nova dentro do crente individual e de um crescimento do corpo como um todo. Na verdade, o crescimento da vida nova que Deus dá a indivíduos está entrelaçado com o crescimento da vida do corpo. Pessoas espiritualmente vivas e mortas participam da mesma humanidade, né? Nós estamos aqui, nós salvos, estamos convivendo com pessoas que estão espiritualmente mortas. E é nossa responsabilidade, não é, compreender que precisamos levar o Evangelho de Cristo para mudar a vida dessas pessoas. O que muda quando Cristo nos dá a vida nova? Muda a capacidade de compreender e de se aprofundar no significado da vida, como Deus a planejou. Como pessoas mortas, nós nem tínhamos esta capacidade, como também não há de experimentar tudo o que as outras religiões consideram ideais distantes. Em todos os aspectos em que a queda trouxe morte, Cristo traz vida. E com esta poder, libertando-nos para que cresçamos e sejamos transformados. A educação cristã, então, recebe um enfoque novo quando vemos na vida a marca da fé cristã, valorizando os seres humanos como pessoas, respeitando-os. A educação cristã tenta comunicar e fazer crescer a fé individual e corpórea. A tarefa da educação cristã a respeito dessas pessoas que estão mortas espiritualmente, resgatá-las para que elas tenham a vida eterna, espiritualmente se tornem vivas e que ela possa compreender, né, tanto o sacrifício, né, a morte e a ressurreição de Jesus por nós, aceitando-o como único Salvador, e também crescer individualmente e também crescer corporeamente nesse corpo de Cristo que todos nós formamos a partir da nossa conversão. O que a igreja faz? Não é difícil compreender porque cada um de nós, como indivíduo, precisa de vida nova de Deus, porém porque é formado em nós um corpo vivo. Algumas pessoas acham que podem ser cristãos
nas suas casas. E hoje, com o advento da internet, das tecnologias digitais, principalmente redes sociais, muitas pessoas acham que podem ser cristãos sozinhos. Mas, na verdade, isso não está de acordo com a Bíblia ensina. Os propósitos e significados do corpo são muito amplos. Em termos de educação, está claro que o corpo deve promover um propósito que faz parte da natureza da nova vida que Deus nos dá em Cristo. Propósito a que a Bíblia se refere nestas palavras de Paulo. Deus nos escolheu para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa uma família, formar uma família. Jesus Cristo é o Filho, primogênito. Nós somos os outros filhos que fomos acrescidos a essa família. E através disso, nós temos que viver em harmonia, viver como família, cada vez mais procurar aumentar essa família. Essa é a importância da educação cristã, da teologia na educação cristã. Esse deve ser o nosso propósito. Nós ficamos por aqui na aula 1 e nos vemos na próxima aula, dando continuidade ao conteúdo da disciplina Teologia Bíblica da Educação Cristã.